Graça e paz, um ótimo dia. Esse domingo, o primeiro dia da semana, dia onde o nosso Senhor Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos. O túmulo ficou vazio a partir do primeiro dia da semana, domingo. E é por isso, por tradição, nós escolhemos o domingo para estarmos juntos, reunidos como igreja. Felizmente, ou felizmente, porque a Bíblia fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, nós estamos em nossas casas, de uma forma introspectiva, nos dando a oportunidade, de nos reavermos e de avaliarmos a nossa condição humana diante do Covid-19, diante do coronavírus, mais popularmente conhecido, diante de quem somos nós. E eu quero, neste momento, aproveitar e chamar você, compartilhar com você, e pedir que você compartilhe com as pessoas. Eu sei que nesse momento há inúmeras igrejas reunidas para o mesmo propósito, igrejas locais. Eu ontem à noite, antes de dormir, quando eu pensava sobre o que falar nessa manhã, e eu tenho trabalhado em 2 temas. Deus abençoe sua vida, Sônia Cop. Deus abençoe sua vida. E ontem, pensando sobre 2 temas para essa palavra de hoje, não serão esses 2 temas que eu hei de trazer para a nossa reflexão nessa manhã, mas todos os 2 têm chamado a minha atenção e logo estarei fazendo uma live sobre esses 2 temas. O primeiro deles é sobre o modo que Maria trata Jesus ao chegar à aldeia deles, quando Lázaro já está morto. Marta e Maria têm ações diferenciadas e que me chamaram muita atenção diante da conversa e o diálogo de uma delas com o próprio Jesus sobre o fim dos tempos, sobre a ressurreição, sobre coisas que nós esperamos no fim do mundo e que na verdade Jesus pode fazer hoje na nossa vida. A outra palavra o tema é muito forte. E eu vou estar fazendo esse vídeo para o YouTube, para o canal do YouTube, Pastor Marcos Félix, no YouTube, você pode entrar lá, que essa semana deva estar esse vídeo, que é o tema muito forte chamado Igreja Não, Eclésia Sim. Igreja Não, Eclésia Sim. Por que isso, pastor? Porque vou dar só uma introdução para você entender um pouquinho. Quando se fala hoje em igreja, pensa em 4 paredes, pensa em placa denominacional. Eu já quero dizer para você que Jesus nunca pensou em igreja desse modo, nunca. Ainda que o Evangelho tenha crescido muito desse modo, a partir de Constantino, nós vamos falar sobre isso, Jesus nunca pensou na igreja desse modo. Mas a Bíblia fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ontem eu recebi um WhatsApp de um pastor americano descendo o malho nas igrejas pentecostais, e eu achei estranho porque nós não vivemos nos dias de hoje para isso mais. Por quê? O apóstolo Paulo fala que até por inveja iriam pregar o Evangelho. E a gente sabe que o que importa é que o Evangelho seja pregado. Há um justo juiz, que no final das contas vai separar até aqueles que usaram indevidamente o nome dele. Chamaram ele de Senhor, mas Jesus não era Senhor dessa igreja local, desses líderes, ou posso dizer assim, até falsos profetas. Mas o nome de Jesus tem todo o poder. Então vamos deixar para o justo juiz julgar. Não importa que o nome de Jesus seja pregado. Isso que a gente precisa entender. Porque isso, quando acontecer essa proclamação do Evangelho por todo mundo, aí Jesus há de buscar a igreja. Ó, Maranata, vem, Senhor Jesus. Então a gente vai estar postando logo no canal do YouTube, Pastor Marcos Félix, um vídeo chamado Igreja Não, Eclésia Sim. E aí eu explico lá tudo direitinho.
Um grande abraço aí, o Leandro Januário também que está conosco. E Deus abençoe sua vida. Hoje, domingo, dia 29, se eu não estou enganado, de março, nós conseguimos chegar até o dia de hoje. Deus é bom, tem sido dias difíceis, mas eu oro e creio que o coronavírus está indo embora, ele vai embora e a gente vai conseguir voltar à normalidade. Que saudade dos nossos irmãos da PIB, do Grão-Pará. Você deve estar com saudade aí dos seus irmãos da sua igreja. E se você não tem um lar espiritual, procure uma igreja para congregar. Há uns dias atrás alguém me perguntou: pastor, por que existe igreja? Primeiro, porque igreja é um hospital. Se é um hospital, tem muita gente, ou todo mundo lá tem uma doença. Todo mundo lá está em tratamento. Todos, sem exceção, inclusive o pastor. Mas o pastor é chamado para cuidar. A gente vai aos hospitais e sabe que os médicos cuidam das pessoas, mas até eles, há uns meses atrás, eu fui acometido de um cálculo renal e, para minha surpresa, ao meu lado, na maca ao lado, cama ao lado, estava um médico antigo desse hospital, também com cálculo renal, sendo cuidado pelos colegas de profissão. Então a gente sabe que no hospital os médicos estão nos cuidando, mas eles também têm resfriado, passam suas dificuldades de saúde, podem ter febre e tudo mais. Então a igreja não é diferente, a igreja é um hospital. Jesus disse que os sãos não precisam de médico, que quem está na igreja está ali para ser tratado. Então, em primeiro lugar, porque existe a igreja local? Para que a gente seja tratado. Em segundo lugar, se nós ao nos convertermos, ao aceitarmos Jesus, Jesus já nos levasse, o que seria das outras pessoas se isso acontecesse? Como eu poderia ser abençoado por alguém que já passou uma dificuldade ou uma prova, já venceu? Como seria de mim que estaria passando por aquela situação bem parecida, sem a experiência da outra pessoa que já viveu e que venceu? Então, em segundo lugar, é muito importante porque, de uma certa forma, um ajuda o outro. Pelo menos é o que eu espero. Um ajude o outro a dizer: não, eu passei por isso, venci em nome de Jesus. Em terceiro lugar, a igreja é importante porque é bom estar junto. A Bíblia fala em Gênesis que Deus faz Eva, que não era bom que o homem estivesse só. E não é bom de nenhum jeito, não só por conta do casamento que fala de Eva com Adão, mas também porque não é bom estar sozinho. Nós somos seres sociais, indivíduos sociais. Eu sei que há pessoas que são antissociais, mas, de uma forma geral, nós fomos criados para viver em sociedade. Nós não chegamos a nenhum lugar sozinhos, não. Ah, mas eu não tive ajuda de ninguém. Teve sim, teve ajuda dos livros, teve ajuda daquele que abriu a vaga para aquele cargo, daquele que abriu a inscrição para aquele curso. Então você depende do outro sempre. Sozinho você não chega a lugar nenhum. Então eu estou dando oportunidade para vocês chegarem. Nós vamos hoje falar sobre tudo começa e termina em Deus. Tudo começa e termina em Deus. Gostaria de saber se vocês estão ouvindo bem aí, o Cláudio. O pessoal está ouvindo bem, me dê um ok aí, diga que está ouvindo bem. Quero mais uma vez agradecer aí vocês. Lá no canal nós tivemos mais 3 inscrições no dia de ontem. Estamos quase chegando a 10% do que aquilo que a gente precisa, que são 4.000 inscritos, mas já estamos chegando aos 400. Eu creio que até mês que vem eu chegue e ultrapasse os 400 inscritos. E eu peço sua ajuda, se você puder compartilhar, eu vou deixar o link embaixo dessa live aqui no Facebook, para que você entre lá no nosso canal. É facinho, Pastor Marcos Félix, por extenso. O nome do canal é Quem Avisa Amigo É. E lá tem mais de 100 vídeos. Inclusive, se houver oportunidade, eu vou jogar essa live lá também. E logo vai estar o vídeo sobre igreja não, eclésia sim. Irmão Paulo está entrando agora também, nosso diácono lá na PIB do Grão-Pará. Deus abençoe sua vida, irmão
com a irmã Luísa, Ruth e irmã Sueli também. Deus abençoe vocês. Nós logo vamos estar falando sobre tudo começa e termina em Deus. Tudo começa e termina em Deus. Se você puder, entre lá no nosso canal, Pastor Marcos Félix no YouTube, e lá você poderá nos dar essa moral para a gente chegar aos 400 inscritos. Mauro, Pastor Mauro, que honra, Pastor Mauro, quanto tempo, a gente precisa bater um papo, deixa passar essa correria, quero levar você lá para nos falar na igreja. Deus abençoe você, sua família. Pastor Mauro, catedrático, advogado e pastor, grande professor. Deus abençoe a sua vida. Lembro de você bem novo lá no Seminário do Sul, com o saudoso nosso querido Pedro, que está na glória, indo para a biblioteca. Sempre foram muito estudiosos vocês dois. Deus abençoe. Um grande abraço também, irmã Milene, da PIB do Grão Pará. Deus abençoe. Eu quero saber se todos vocês estão nos ouvindo bem. E como eu dizia, nós estaremos postando lá no nosso canal 2 vídeos impactantes. O primeiro desses vídeos diz: Igreja não, eclésia sim. Eu já dei uma palha do que quer dizer isso. Ele é bem forte. E o outro é sobre as posturas de Marta e Maria, quando Jesus vai ter com elas já Lázaro morto. E me chamaram muita atenção a postura de Marta e Maria em relação à morte de Lázaro e principalmente Jesus indo até a aldeia delas. Nós vamos falar sobre tudo começa em Deus. Então nós vamos orar nesse momento em primeiro lugar. Pai, obrigado por esse dia, primeiro dia da semana, domingo. O Senhor nos conhece. Eu quero te pedir perdão pelo meu pecado, pelos erros que eu tenho cometido, sejam por pensamentos, palavras e ações. Nós precisamos do Senhor, porque aquilo que queremos fazer de bom não fazemos, o mal que não queremos acabamos muitas vezes a fazer. Tem misericórdia de nós, Pai. E que nesse momento de introspecção dentro de nossos lares, nos aproximemos de Ti. Você passa a palavra, Senhor, que vamos compartilhar nesse momento, Senhor. E que o Senhor receba e transmita a Teus filhos que aqui estão nessa audiência. Eu te peço e oro em nome de Jesus, amém. Eu quero avisá-los também que hoje, às 19 horas, nós vamos estar aqui. Eu ainda não sei qual vai ser o tema, mas logo eu vou estar postando. E quero te convidar mais uma vez para estar conosco. E nós vamos separar também, se Deus permitir, algumas canções para nós cantarmos e compartilhar a palavra de Deus dessa forma. Amanhã eu estarei fazendo, se Deus permitir, também 2 lives, se Deus permitir, na terça também. E na quarta, como temos feito toda semana passada, nós pretendemos, se tudo der certo, continuar assim nessa semana. E aproveitarmos e falarmos para você ler a Bíblia nesse tempo, fazer uma campanha sua de oração, de jejum, aproveitando e também lendo bons livros, vendo bons filmes, tudo que venha a somar na sua vida e também a acrescentar na sua vida. Amém? Eu quero ler a palavra em Colossenses capítulo 1, versículo 16. Se você puder abrir sua Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo número 16. Colossenses 1, versículo 16. Amém? Diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Vou ler mais uma vez, Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Bem, tudo começa em Deus, tudo termina em Deus.
Pois todas as coisas, absolutamente todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, começaram nele e nele encontram o seu propósito. Ou seja, todas as coisas começaram em Deus e vão terminar nele. O livro de Colossenses, a temática dele é dizer que Cristo é o centro de todas as coisas. Paulo escreve contra filosofias que existiam naquela época e vãs sutilezas, que acontecem também nos nossos dias, dizendo que toda sabedoria e entendimento deve ser subjugado, estar debaixo do senhorio do Cristo, senhorio do Senhor Jesus. Porque, como eu disse anteriormente, tudo começa e termina nele. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas no céu, na terra, o que pode se ver, o que não pode se ver, começaram nele e nele se encontra, ou seja, tem propósito, ou seja, sem ele tudo fica fora do lugar. Bem, a gente olha para a Bíblia de um modo geral, e você deve saber, porque você foi muito bem ensinado, você vai ver o Velho Testamento falando que depois da queda do homem, Deus vai enviar aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, o Velho Testamento inteiro vai dizer que viria o Messias. Nós chegamos ao Novo Testamento encontrando que esse Messias veio, que a obra de Deus de justificação e remissão aconteceu e que ele voltaria. Ou seja, todos os livros da Bíblia, eles têm um fundamento. É o próprio Cristo, como João fala. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a glória do Pai, unigênito do Pai. Então, toda a Bíblia nos trata Jesus como centro. Ainda que muitos pregadores e pessoas possam dizer que o Velho Testamento ele não seja tão importante para a vida da igreja, quero abrir um parênteses e dizer que no Novo Testamento a palavra igreja se refere à eclésia, ou reunião, ou ajuntamento, não o que existe nos dias de hoje. O que existe nos dias de hoje é fruto, eu creio que Deus esteja nisso sim, mas é fruto do que Constantino fez nos anos 300 depois de Cristo, depois da vinda de Cristo. Mas isso é um papo para outro dia. O que eu quero dizer para você é que sem Deus tudo fica fora do lugar, sem direção e sem orientação. Sem Deus tudo fica fora do lugar, sem direção e sem orientação. A minha vida, a sua vida, as nossas vidas, sem Deus fica sem direção, fica fora do lugar, fica sem orientação. Nós lemos o versículo 16 que diz bem isso. Porque nele, na pessoa de Deus, na pessoa do Filho de Deus, tudo encontra o seu propósito. E quando Deus não está, ou o Filho não está, ou o Espírito Santo não está, a Trindade Santíssima não está, a Trindade na Trindade, fica tudo fora do lugar, sem direção, sem orientação. Nós precisamos entender que a nossa vida ela só dá certo se Deus está. Mas, pastor, por que tanta gente consegue vencer nesse mundo sem ter Deus na vida? Por quê? Porque é normal, no curso desse mundo, as pessoas trabalharem por um propósito desse mundo. E aí, no final das contas, algumas vão chegar, outras não. Mas é que chegarem, no final das contas, vão chegar, mas vão findar. Ou seja, não tem transcendência, não tem infinitude, não são ilimitados, não são atemporais. Você vai ver lá em Mateus 6 que o próprio Jesus exorta a não juntar os tesouros na terra, mas sim juntar os tesouros para os céus. E quando nós temos Deus na nossa vida, tudo tem seu próprio, tudo tem propósito, tudo se encaixa, porque tem orientação, tem lugar certo, tem direção certa. Ele vai além ao que é temporal. Nós falamos isso num vídeo no YouTube sobre
o escatom de Deus. O escatom de Deus, muitos se preocupam com a vida de Jesus nesse tempo de coronavírus. Mas Jesus não voltará agora. Jesus não vai voltar agora. Você fica bem tranquilo que o que está acontecendo é tão somente uma demonstração que a figueira está balançando. Mas Jesus não volta agora. Jesus vai vir quando tudo estiver em paz. Todas as pessoas estiverem tranquilas. Quando as pessoas nem pensarem nessa coisa de Jesus voltar. E aí quando eu falo de escatom, eu sei que Jesus pode tanto aparecer nas nuvens, quanto ele pode nos chamar. Ele pode me chamar a qualquer momento. Jesus, a minha senha pode chegar. Eu costumo dizer que nós temos uma senha na testa. A qualquer momento a senha pode chegar. E nós precisamos estar prontos. E aí, para esses que parecem que vencem nesse mundo, quando a senha chega, eles não têm nada que transcender. Mas está destinado a eles totalmente estarem afastados de Deus, por conta das escolhas que fizeram nesse tempo presente. Já aqueles que têm Deus na sua vida, mesmo que tenham inúmeras lutas, eles sabem que com Deus tudo fica no lugar, tem direção, tem orientação. E como nós nos orientamos? Através da palavra de Deus. A Bíblia fala que a lâmpada para os nossos pés, eu lembro do Gabriel, pequeno, meu filho, ele tinha um tênisinho que ele andava e ia iluminando. Talvez o teu filho, a tua filha tenha tido um tênis desse. E se a palavra é eficaz na nossa vida, nós meditamos nela, nós nos debruçamos nela, ela realmente vai ser uma lâmpada a nos guiar. E aí nós conseguimos trilhar caminhos onde tem direção, onde tem orientação, através da oração também, porque nós falamos muito. Você já percebeu que quem muito fala te dá pouca oportunidade para você responder, para você dialogar, para você falar também? Deus assim faz conosco. Nós falamos tantas vezes, nós pedimos tantas coisas, esquecemos de ouvi-lo falar, e ele nos fala. E precisamos também, através da oração, termos essa ligação com Deus. Nós falamos, lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade, mas esperamos a sua resposta. E através da nossa vida, que talvez seja o mais difícil, mas quando a gente tem oração e tem Bíblia, talvez fique mais fácil a gente entender quem somos nós, a impossibilidade de nós sermos perfeitos e vermos o quanto Deus pode obrar em nós e aperfeiçoar a nossa fraqueza. Então, sem Deus, tudo fica fora do lugar, sem direção, sem orientação. Segundo lugar, é necessário ser totalmente dependente do eterno Deus. É necessário. Eu lembro de uma história, irmãos, de um rei que gostava muito de caçar. Eu já contei essa história até lá na igreja, muitas vezes, mas sempre só às vezes eu sou muito esquecido, então às vezes eu esqueço até dessa história também. E esse rei gostava muito de caçar. E é interessante dizer que esse rei, todas as vezes indo caçar, ele voltava cheio a bolsa cheia. E uma vez ele foi caçar e ele voltou com a bolsa cheia de caças, de pesca e tudo mais, só que ele voltou com menos um dedo. Ele conseguiu se machucar, ele perdeu um dedo. E ele chegando no seu palácio, ele estava muito chateado, revoltado, porque perdeu um dedo, imagina. Ele estava muito chateado com isso. E um dos servos dele disse assim: meu rei, você fique tranquilo, porque Deus está nesse negócio. Era a vontade de Deus que você perdesse, o Senhor perdesse esse dedo. Rapaz, ele ficou com uma raiva ainda, ele ficou com tanta raiva, que ele mandou prender imediatamente aquele servo dele. Que isso, falar que eu perdi o dedo e Deus está nesse negócio? Ele prendeu. E aí, depois fez curativo, ficou tudo bem, mas ficou sem um dedo. Eles foram para uma nova caçada. E chegando nessa ilha, era uma ilha de canibais. Enfim, todo o pessoal que estava com ele foi almoço para aquele dia, menos ele, porque ele foi considerado como um anátema, uma maldição, por faltar um dedo. Então eles largaram ele, soltaram ele, e ele voltou para o seu palácio. Chegando lá, ele imediatamente soltou aquele servo e disse: rapaz, você estava certo,
Deus estava nesse negócio mesmo. Eu perdi aquele dedo porque foi Deus que quis, Deus tinha um propósito naquilo. Se eu tivesse perfeitamente aqui com o meu dedo, eu morreria como todos os outros morreram naquela ilha. Deus está nesse negócio. E o servo falou, Deus estava nesse negócio mesmo. Porque se o Senhor não me prende, eu também teria morrido naquela caçada. Bem, gente, tem coisas que acontecem, existem muitas coisas que acontecem na nossa vida e nós não entendemos. Mas, se Deus estiver no comando da nossa vida, tudo fica no lugar, tudo tem direção, tudo tem orientação. Há muitas coisas que acontecem conosco, comigo, que eu não entendo, e eu não entendo, eu falo sempre, por que isso está acontecendo comigo, porque eu estou passando por isso, porque eu passei por isso, porque aquilo outro. Eu tenho aprendido a perguntar ao Senhor, para que tudo isso? Eu posso até naquele momento não ter entendido, mas lá na frente eu acabo entendendo. Uma das coisas que mais marcaram a minha vida foi quando minha mãe faleceu, quando eu tinha 13 anos. Eu não entendia naquele momento, mas eu sabia que Deus tinha um propósito. Quando eu olho hoje, de trás para frente, eu consigo ver que se não fosse aquela situação, talvez não aguentaria, não seguiria a minha vida do jeito que eu sigo hoje. Nós não temos a capacidade de olharmos do fim para o início. Se nós tivéssemos, com certeza, entenderíamos muitas coisas que acontecem na nossa vida e aconteceram na nossa vida. Mas eu quero dizer para você que a Bíblia nos fala que Jesus, quando chamava os discípulos para ir para o lago ou para o mar, ele falava assim, vamos ir para outra banda. Por que ele dizia isso? Porque no início eles sabiam e no final eles deveriam saber que eles iriam chegar no outro lado do lago ou do mar. Mas no meio eles não sabiam o que ia acontecer no alto mar. E nós também não sabemos o que acontece no alto mar da nossa vida. Mas uma coisa é certa, pela fé nós somos mais que vencedores e sabemos que vamos chegar no final, combatendo o bom combate, acabando a carreira e guardando a nossa fé. Então, é necessário ser totalmente dependente do eterno Deus. No contexto ali de Colossenses, muitas pessoas naquele tempo buscavam as filosofias vãs e as sutilezas daquele tempo. Não. Palavra por palavra não serve. Pensamento por pensamento não serve. Apenas logo existe. Não. O que serve para nós como servos de Deus é sermos totalmente dependentes do eterno Deus. Eu espero que nesses dias que estão difíceis para nós, e eu fico pensando, Senhor, esse mês eu ainda não saí para vender meus produtos, poder fazer os meus biscates, o que vai ser? Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, é necessário ser totalmente dependente do eterno Deus e saber que Ele cuida de nós, saber que Ele vence por nós, saber que Ele vinga por nós, saber que Ele julga por nós. É necessário ser totalmente dependente do eterno Deus. E em terceiro lugar é necessário tomar a cruz. Tomar a cruz. Lá em Lucas capítulo 9, a gente vai ver Jesus falando aos discípulos. Lucas capítulo 9. A gente está com a Bíblia aqui, então por que não abri-la? Lucas capítulo 9. Nós vamos ver Jesus falando sobre a missão dos 12 e a gente vê Jesus falando sobre a importância de anunciar a sua palavra. E a gente vai ver do versículo 23 em diante, que ele vai dizer assim, dizia a todos que estavam ali, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue a sua vontade, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me. 24. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la.
mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida salvará. Que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo o seu, prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai dos santos anjos. Em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão nem a morte, até que venha o reino de Deus. O que eu quero dizer para você é que é necessário tomar a cruz. Tem um pregador muito famoso que fala que ele costuma dizer, e eu gosto muito dele, ele faz a brincadeira dizendo que a cruz dele é leve, que a cruz dele é de rodinha. Não tem cruz de rodinha. Você pode até escolher como você quer carregá-la, mas as cruzes que nós levamos na nossa vida e trazemos conosco para seguir ao Mestre, cada um sabe da cruz que leva, da luta que leva, da dificuldade que é. Às vezes não é na família, mas é consigo próprio. Eu gosto muito das histórias voltadas à vida de Martinho Lutero, um grande reformador, e dos mártires reformadores anteriores que morreram e não foram tão reconhecidos como Lutero ou Calvino. E uma das histórias que me chama a atenção, e é verdade e conta de Lutero, é que ele tinha muita luta contra os seus próprios pecados. E ele lutava e pagava as indulgências e tentava fazer até o dia que, lendo Romanos e Hebreus, ele pôde entender que a salvação não é paga, mas é de graça. E aí ele entendeu que precisava negar-se a si mesmo, levar a sua cruz, aceitando-se a si mesmo e rendendo-se ao sacrifício de Jesus, tetelestai, porque ele pagou o preço de todos os nossos erros. E aí ele começou a viver uma vida nova com o próprio Jesus. É necessário tomar a nossa cruz, é necessário tomar a cruz para segui-lo, é necessário tomar a cruz, mas é necessário fazer isso como? Sendo santo. A palavra santo significa separado. Eu costumo dizer lá na igreja, é piracema, é nadar contra a maré. Santidade é separação, é novo rumo, é transformação. Nós somos justificados e cada dia nós podemos subir mais um degrau da separação, sendo melhores, deixando de fazer coisas que fazíamos como homens, pecadores que somos, ou pecadeiros, como dizia pastor Sorém da PIB, saudoso pastor Sorém da PIB do Rio. Santidade é isso. John Wesley fala que a salvação nos tirou do mundo, mas a santificação tira o mundo de nós. O pecado, gente, que de tão de perto nos rodeia, ele nos traz o abismo entre nós e Deus. Ele nos traz a morte. Sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O pecado traz afastamento total de Deus. O pecado é desgraçado. Ele é um mal que está em nós, e nós precisamos, é como dois pitbulls, dois cachorros ferozes. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e temos a carne pecaminosa. E precisamos escolher qual deles nós vamos alimentar. Precisamos alimentar o Espírito Santo, tem que ser a voz mais alta dentro do nosso ser. Então é necessário ser um santo lutando contra o pecado. O apóstolo Paulo fala isso, do que queria fazer de bom, de certo, ele não conseguia às vezes, mas o que ele teimava em não fazer porque era errado, ele acabava fazendo. A gente precisa entender que o pecado nos afasta da visão de Deus para nós. O pecado, ele nos afasta do propósito de Deus na nossa vida. O pecado nos faz voltar ao final da fila.
E o pecado nos coloca longe de podermos ver a Deus. Mas é a santificação que nos faz nos aproximarmos de Deus, termos novos rumos, vivermos transformação, e a santificação nos leva a Deus, nos faz estar próximo de Deus. E sem ela, diferentemente dela, nós estamos afastados do Senhor. Então é necessário ser, eu e você, que sejamos santos que lutam contra o pecado. É fundamental também ouvir Deus falar. A gente vive os dias onde a gente pede, e a gente esquece que Deus é um ser pessoal, é um ser que conversa e se relaciona, e a gente não tem tempo para ouvi-lo falar. Talvez tenhamos medo de ouvi-lo falar, porque ele vai falar realmente aquilo, e normalmente o que Deus tem para nós é diferente do que nós achamos. Eu, quando olho as experiências, vou dar um exemplo de Davi. Davi queria construir um templo para Deus, e o profeta chega até a cair na esparrela de ir lá e dizer: não, Deus está nesse negócio. E quando Natan volta para sua casa, eu posso dizer assim, Deus fala: quem mandou tu falar aquilo? Eu não disse nada para você que eu estar com Davi na construção do templo. Eu não habitei em casa nenhuma de mãos humanas. As mãos de Davi estão cheias de sangue. Isso foi coisa sua. Volta lá e desfaz a bobeira que você fez em usar meu nome em vão. E aí o profeta vai lá e diz tudo isso, e mais ainda que seria o filho de Davi que faria essa construção. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa ouvir Deus falar antes de falarmos. Eu já fui acometido de muitos erros por fazer antes de Deus falar. Eu já tive convites de igrejas para pastorear, e posso dizer, lá em Monte Cheio de Espírito Santo, quando Deus me deu a oportunidade de ir para aquela cidade, para aquele município, e eu fui nos meus achismos e não esperei Deus falar. Foi uma experiência que eu vi que Deus projetou para eu passar como aprendizado. Eu não quero para ninguém, mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu estou falando para você é que nós precisamos ouvir Deus falar. Deus falar. Nós precisamos ouvir o que Deus deseja, o que Deus tem para nós, porque os planos dele são melhores para nós. E nós precisamos ouvi-lo. Lá em João 9,31 diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Lembra que eu falei do pecado? Que nós devemos ser um santo que luta contra o pecado? Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. O nosso Deus está pronto a nos ouvir. Diz o Salmo 116, diz também 2 Crônicas 7, nós vamos ver isso. Êxodo de 3, de 1 a 5, nós vamos ver essa experiência. Mas é necessário que a gente também passe a ouvir a Deus. Um dos textos que me chama muita atenção é quando Jesus fala, e a Bíblia fala, que o homem deve ser tardio no falar e apto a ouvir. Nós precisamos ouvir mais. É tempo e é fundamental ouvirmos a Deus falar. Em sexto lugar, eu quero dizer para você que é tempo de semear. Mas pastor, como que eu vou semear estando em casa? Em primeiro lugar, você tem tido tempo para ouvir a palavra, para ler a palavra, para adorar ao Senhor? Você tem tido tempo de ser um cristão dentro de casa, um cristão dentro da sua casa? Um pastor que eu tive o privilégio de consagrar, quando era seminarista ainda, ele dizia algo que marcou muito a minha vida: só há vida no culto se houver culto na vida. Só há vida no culto se houver culto na vida. Enquanto não tiver culto na minha vida, eu posso ir para a igreja, não vai ter vida naquele culto. Mas quando eu tiver culto na minha vida, eu vou para a igreja, creio local, e lá vai acontecer
vida no culto, porque eu vivo isso. Eu sou o próprio culto. E quero abrir um colchete, né? Eu quero abrir antes um parênteses ou umas chaves. Eu quero dizer para você o seguinte, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e verdade. Se Deus procura, é porque não é todo mundo que o adora em espírito e verdade. Então a gente precisa repensar e reavaliar e nos preparar e pedir a Deus, porque é Ele que faz que isso aconteça na nossa vida, que sejamos adoradores que o adorem dignamente. Como que é isso? Em espírito, porque Deus é espírito, e a verdade, a sua palavra, a tua palavra é a verdade. Como diz João, capítulo 17, versículo 17. Então é tempo de semear. João capítulo 15, versículo 16 vai dizer o seguinte: não me escolhestes a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vás e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires em meu nome vos conceda. Eu quero dar uma explicação sobre isso bem óbvia, bem simplista. Bem, você pode perceber que o versículo 16 fala que escolheu a mim e a você, perdão, ele escolheu a mim e a você, e ele te nomeou. A gente está no ano de eleição, não sei se nós vamos estar diante de tudo que está acontecendo, mas o certo é que esse ano seja um ano para eleição de vereadores na cidade onde você está, onde eu estou, e prefeitos. E prefeito, né? É interessante dizer que esses que vão ser eleitos pelo povo, eles normalmente nomeiam pessoas para trabalharem para eles. Os vereadores nomeiam, o prefeito nomeia. Tem o texto fala aqui que Deus nos escolheu e nos nomeou. E por que Ele nos nomeou? Porque nós não temos merecimento algum para essa nomeação. Nós somos indignos dessa nomeação. E nós não somos naturalmente. Ou seja, nós naturalmente não temos a possibilidade de preencher a lacuna dessa escolha. Ao ponto de o próprio versículo falar, vocês não se escolheram. É como Deus falasse, vocês não têm condições por vocês mesmos, mas eu escolhi vocês, eu nomeei vocês, eu fiz que vocês tenham condições na não condição. É o que eu falei anteriormente, lá no início, a priori, que Ele nos aperfeiçoa na nossa fraqueza. Gente, o foco é Deus. A gente tem muitos pregadores falando, até chegando a falácia de dizer que porque Deus mandou seu Filho único, Deus tem muito mais, tem como mais importante o ser humano do que o próprio Jesus. Está de brincadeira comigo? Tem uma canção do pastor Ademar de Campos que fala que Deus nos amou primeiro, uma história de amor. É tão somente por se tratar do amor dele por nós. Mas o foco é Ele próprio. É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, é a Santíssima Trindade. Ele é o foco, Ele deve toda adoração. Ele é o foco. Então é Ele que nos escolheu e nos nomeou para que a gente vá. Nós temos que ir, nós temos que semear, como diz o Salmo 126, versículo 6, aquele que vai levando a preciosa, mas tem que ir. Abraão foi chamado por Deus, Deus lhe fez promessa, Deus disse que ia mostrar, mas se ele não ficasse parado, Deus não mostraria nada. Então pela fé ele foi andando e Deus foi mostrando, pela fé ele foi andando e Deus foi mostrando. Então vades e deis frutos. Gente, eu paro para pensar, eu moro aqui no Rio de Janeiro, e onde eu moro tem muitos lugares, pastos e tudo mais, morros. Já viram quantas árvores existem? Eu fui pastor em Minas Gerais, em Abritão, por poucos meses, e fiquei lá mais como missionário e tudo mais. Quantas árvores frutíferas? Você acha que o ser humano plantou aquilo tudo? Não. Os pássaros pegam as sementes e conforme eles vão levando a semente, elas vão caindo em lugares ermos, em lugares variados, inumeráveis. Assim Deus faz na nossa vida, assim Deus fez com esses pássaros. E Ele deseja que nós vamos dar frutos, vamos, na verdade, vamos semear em todos os lugares, em todos os campos, em todas as terras.
E aí nós vamos dar frutos, e frutos que vão permanecer. Enfim, quando fizermos isso, porque esse é o propósito de Deus, o que nós viemos a pedirmos a Ele, de acordo com a vontade dEle, vai nos ser concedido. Então, irmãos, em suma, é tempo de semearmos. É tempo de semearmos. Eu quero mandar um abraço para o pastor Fausto Aguiar, grande pastor Fausto, que foi pastor da PIB do Rio de Janeiro, está lá, se não me engano, na Igreja da Liberdade em São Paulo. Deus abençoe. Foi também um dos nossos líderes na Convenção Batista Mundial. Deus abençoe também. Em sétimo lugar, tudo começa e termina em Deus. E Ele tem o controle de todas as coisas. Eu quero finalizar essa palavra, e o versículo 16 de Colossenses fala isso, dizendo o seguinte: tem muita gente pensando que o mundo vai acabar agora. A Sara Shiva, que é filha da Baby do Brasil, ela postou esses dias que as igrejas devem se prepararem, porque muita gente que estava afastada com essa situação do coronavírus e tudo mais, vão correr para as igrejas. Muita gente que estava assim brincando e tudo mais, mas conhece a palavra, vão correr para as igrejas assim. Lembra daquela história de 1999 que dormiu no passarás, que Jesus ia voltar? Teve muita gente, eu não lembro muito disso porque eu estava ligado com outras coisas, mas a gente sabe que muita gente, até vídeo sobre isso, ficou aterrorizado com medo do fim do mundo e aí foi para as igrejas. Então, a Sara Shiva, filha da Baby do Brasil, e ela é uma pastora, ela diz que as igrejas se preparem para quando acabar esse tempo de estarmos dentro de casa, muita gente vai procurar as igrejas. Bem, eu não sei se isso vai acontecer, mas uma coisa eu sei, que Jesus não está voltando agora, não. Isso eu tenho absoluta certeza. Como o Senhor fala isso? Porque a palavra, ela é verdade, ela não volta vazia. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, você pode ler e diz duas coisas que ainda falta acontecer, ou três. Apostasia que já está muito grande, já está acontecendo, talvez por conta da apostasia, Jesus já poderia voltar hoje. E a aparição do Maitreya, do anticristo, que ele ainda não foi, ainda ninguém sabe quem ele é, mas possivelmente já esteja entre nós. E a pregação de pregação do nome de Jesus, a proclamação do nome de Jesus por todos os cantos da terra. Eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo sobre isso, que para mim, desde a diáspora, o nome de Jesus já foi pregado por todos os cantos dessa terra. Mas a gente sabe que é continuado esse trabalho. Eu entendo que Jesus está às portas, mas ele não volta agora. O que eu quero dizer para você, em suma, é que tudo na vida não adianta. Esses dias um ex-irmão, hoje apostatou da fé, ele disse para mim: o problema do religioso é que tudo dele, a desculpa dele é Deus. Eu falei para ele assim, respondi ele no Facebook: engraçado, né? Você foi meu professor muitos anos na PIB de Irajá. E você, a vida toda, você pregou isso, você falou sobre isso. Aonde que você tropeçou? Que pedra foi essa que te fez ficar cego e se afastar do primeiro amor? Não me respondeu mais nada. Isso já está acontecendo, a gente vê tanta gente aí escrachando, que saiu da igreja, que era líder, que isso, que aquilo, hoje escracha nas redes sociais, bebe, prostitui. A gente vê líderes, pastores, que já casaram mais de 3 vezes, que estão aí arrebentando de boa, santarrões. A gente vê, irmãos, eu não estou falando que eu não estou livre disso não, porque quem sou eu? A Bíblia fala que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas a gente sabe que a apostasia está aí, e a iniquidade também. Então, por conta disso, até que o amor de
ele vai se esfriar por conta desses maus testemunhos, desse afastamento da sã doutrina e de tanta novidade que hoje nós somos acometidos, como o Jó fala, né? Tanta criação, é tanta informação. Jó fala isso, é tantos inventos que com isso o homem tem se afastado de Deus. Mas graças a Deus que Deus nos deu essa oportunidade para estarmos aqui juntos e antes de sermos crentes em Jesus na igreja, quatro paredes, nós temos que ser crentes em Jesus a partir da nossa casa. Tudo começa e termina em Deus. Ele tem o controle de tudo. Eu quero finalizar essa palavra lendo Salmos 101, versículo 6. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Salmos 101, versículo de número 6. Salmos 101, versículo de número 6. Diz assim, Salmos 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Isso aqui. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Você não tem esse versículo anotado na sua Bíblia, você guarde, Salmos 101, versículo 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. É necessário você saber que tudo começa e termina em Deus e Ele tem o controle de todas as coisas. Ele está no trono, Ele é soberano. O túmulo está vazio e Jesus voltará para buscar a sua noiva, mas o trono não está. Ele tem o controle de todas as coisas. O que vai ser a partir de agora com essa história de coronavírus? Não sei, mas de uma coisa estou bem certo, que Ele tem poder porque Ele está no trono. E nada foge do controle de Deus. Então, tudo começa em Deus. Então, saiba de uma coisa, sem Deus, tudo fica fora do lugar, sem direção, sem orientação. É necessário ser totalmente dependente do eterno Deus. É necessário você tomar a sua cruz e segui-lo. É necessário ser um santo lutando contra o pecado. É fundamental ouvir Deus falar nesse tempo. É tempo de semear. E tudo começa e termina em Deus. Sabe disso? Ele tem o controle de todas as coisas. E eu termino dizendo, porque todas as coisas, absolutamente todas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, começaram nele. E nele encontram o seu propósito. Colossenses 1:16. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Possivelmente, essa palavra vai estar lá no nosso canal no YouTube, Pastor Marcos Félix. Eu quero mais uma vez agradecer aos irmãos que estão me ajudando a chegar aos 4.000 inscritos. Eu, na verdade, estou chegando ao dízimo disso, a 10ª parte disso, no momento. Estou quase nos 400 inscritos, mas eu creio que depois de passar dos 1.000 ficará mais fácil chegar aos 4.000. Eu tenho 5.000 quase inscritos no Facebook 1, no Facebook 2. E eu gostaria, se você puder nos dar essa força, entrar lá no nosso canal, Pastor Marcos Félix. O nome do canal é Quem Avisa Amigo É. Lá nós postamos alguns vídeos, algumas lives que estão no Facebook e outros vídeos melhores, editados, falando sobre fim do mundo, escatom, arrebatamento, pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, falando sobre o céu, falando sobre o inferno. É engraçado porque o inferno talvez tenha sido o vídeo que mais o pessoal tem acessado, e várias mensagens que nós pregamos em igrejas locais. E como eu disse anteriormente, eu estou preparando um vídeo chamado Igreja Não, Eclésia Sim. Igreja Não, Eclesia Sim. Eu já expliquei no início dessa live o que isso quer dizer, até porque nos nossos dias, quando se fala igreja, pensa em introspecção. Mas a palavra de igreja fala
em sair das quatro paredes. Então, igreja introspectiva não, mas eclesia, chamados para fora sim. E aí eu falo um pouquinho, eu estou preparando esse vídeo, logo nós estaremos postando lá no nosso canal. E um outro vídeo é sobre a experiência de Marta e Maria quando Lázaro morre e as ações que elas tiveram em relação à pessoa de Jesus, que são bem integrantes e que nos chamam a atenção de muita coisa que nós fazemos nos dias de hoje, quando a gente acha que Jesus só vai fazer no fim dos tempos e Ele pode fazer nos nossos dias e nas nossas vidas também. Eu quero te agradecer a oportunidade, mandar um abraço pelo pessoal da PIB do Grão-Pará. Nós não temos culto hoje, fisicamente, presencialmente. Eu quero agradecer aí pela vida do irmão Paulo, Roberto, Emilene, que estão aí dando essa audiência. Deus abençoe a vocês. Ao Josué Pires também, não posso esquecer. Deus abençoe a vida desses irmãos da PIB do Grão-Pará. E quero agradecer ao Naldo, que é Messias, assim como o pastor Fausto Aguiar, e tantos outros que eu não consigo agora ver aqui, mas que ao Cláudio sempre está conosco também. E hoje à noite, às 19 horas, nós estaremos mais uma vez trazendo uma porção da Palavra de Deus. Eu sei que nesse momento tem inúmeras igrejas aí fazendo a sua live. Eu espero que você aproveite disso para ouvir, para ver, porque, como eu já disse inúmeras vezes, a vitória que vence o mundo e que vencerá também o coronavírus, o Covid-19, chama-se fé. E o justo vive pela fé. E a fé agrada a Deus. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Que você aproveite todas essas lives que estão no Facebook de inúmeras igrejas e retenha o que é bom. Porque talvez de muitas coisas que nós falamos, alguma possa sair até torta ou torto. Mas a verdade é que nós temos essa oportunidade de ouvirmos e vermos a palavra de Deus. Deus abençoe a Isabela também Martins, a Isabelle Martins, ela da PIB do Grão-Pará, e aos irmãos que aqui estão, alguns já me acompanhando aí durante a semana, que é o caso do Cláudio, o caso do Marcelo Doutor e tantos outros, e que Deus lhe dê um domingo abençoadíssimo e que à noite estejamos juntos para podermos assim propagar. Eu gostaria de fazer um pedido, se você puder, de você compartilhar aí e dizer para todo mundo que às 19 horas nós vamos estar juntos, mais uma vez compartilhando a palavra, você parar alguns louvores também, para nós cantarmos juntos, eu aqui, você aí na sua casa, e que você entre lá no nosso canal. Faltam, se eu não me engano, 7 pessoas para eu chegar ao número de, eu acho, de 400, que é a 10ª parte dos 4.000 que eu necessito para monetizar o YouTube. Então eu agradeço a você que já fez isso e tem divulgado aí o nosso canal. Vou deixar o link do nosso canal aí debaixo dessa live. Então saiba, por último, que sem Deus tudo fica fora do lugar, porque tudo começa em Deus e termina nele. Tudo fica sem orientação, sem direção. É necessário ser totalmente dependente do eterno Deus. É necessário ser um santo que luta contra o pecado. É tempo de semear, porque tudo começa e termina em Deus. E vocês tenham um ótimo domingo. Um abraço ao irmão Paulo também, que está aqui conosco da PIB do Grão-Pará. Um abraço a Bruna Alves também. E se Deus permitir, hoje às 19 horas nós estaremos juntos aqui mais uma vez. Que você tenha um dia abençoadíssimo. Ele apenas começou às 0 horas desse dia. A irmã Carla também está aqui. Deus abençoe a irmã Carla. Eu fico muito feliz em poder ser privilegiado por esses irmãos que estão aí dando essa audiência a esse humilde pastor, a esse pastor que não tem tanta expressão, mas que tem tentado fazer o seu melhor. Então, para nós não ficarmos sem uma reflexão, eu quero te convidar aí para nós estarmos juntos às 19 horas, tá bom? Entra lá no canal, nos dê essa moral, e Deus, Ele está à frente da minha vida, da sua vida. Nós somos falhos, somos imperfeitos, temos muitos erros, todos nós,
mas a certeza é certa. O certo é que Deus é por nós, o seu Filho pagou o preço dos nossos pecados e Ele tem o poder de nos fazer algo mais que a neve. Não desista da sua vida, nunca desista da sua vida, porque Jesus não desiste de nós. Ele não desiste de você e nem de mim. Deus abençoe a todos e até às 19 horas. Graça e paz, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.